Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. Tá começando mais um programa e eu tô aqui para te pedir que você venha participar junto com a gente, viu? Nosso telefone vai ficar aqui embaixo, aberto para você participar. Anota o número 419-8793-6281 é um número para você mandar suas dúvidas, suas questões. Hoje a gente vai falar muito sobre saúde aqui nesse programa e a gente vai começar falando do tal do lipedema. Você já ouviu falar? É uma doença, gente, vascular crônica que causa o aumento desproporcional daquelas gordurinhas nas pernas e em outras regiões do corpo também, como por exemplo nos braços. Mas afinal de contas, o que provoca isso? O que acontece com o nosso corpo? Será que só mulheres? Será que homem também? Vamos conversar com quem entende do assunto? Eu estou aqui com a cirurgiã vascular da Eco Medicinal Center, que é a Joyce Inglês. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, viu? Muito obrigada, Carla. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para a gente educar um pouco mais e trazer um pouco mais de informação sobre o lipedema para as mulheres, para as pessoas, para todo mundo. Então, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso recebê-la. Para a gente começar essa conversa, a gente tem que explicar para quem está em casa assistindo o que é o tal do lipedema, né? Porque às vezes a mulher se olha no espelho e ela vê aquelas gordurinhas assim, na região da coxa, né? Atrás da perna, mas tá tudo certo. E na verdade não tá tudo certo. Tem uma doença ali, é isso? Sim, Carla. O que acontece? O lipedema é uma doença que é característica pela deposição da gordura, principalmente nos membros. Então você vai ver aquela mulher com o culote mais largo, com as coxas mais largas, com as canelas mais largas. Lembra do antigo canelinha grossa? Uhum. E o que acontece muitas vezes no braço? E poupa o tronco. Então, acaba que ocorre um processo inflamatório nessa gordura e essa gordura ela acaba sendo muito dolorosa, acaba tendo hematomas espontâneos, você tem uma sensação de cansaço muito importante nas pernas, tem o componente emocional que cobra muito caro dessas mulheres, então acaba sendo muito difícil para as mulheres de uma maneira geral conviverem com lipedema. Então, os sintomas a gente pode estar associando. Se eu tenho um cansaço, né? Vou fazer uma atividade física, me canso facilmente. Sinto dor nas pernas. Elas ficam roxas com muita facilidade, né? Até o braço, a perna, a panturrilha. Isso já é um sinal de que pode ser lipedema. Já são sinais de que realmente pode ser lipedema. Só que, assim, uma das dificuldades grandes que a gente tem em relação ao lipedema é que ele se sobrepõe muito com a obesidade. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um tratamento de perda de peso focado às vezes em dieta, exercício, apoio emocional da paciente para a gente poder às vezes diferenciar uma coisa da outra, tá? É uma doença que ela é muito mais predominante em mulheres, a incidência chega a ser em torno de 12% no Brasil. Nos homens é muito raro, tem alguns casos relatados e eles falam que assim, é muito mais relacionado com o aumento de hormônios femininos no homem. Então a gente realmente sabe que o hormônio feminino interfere em todo esse processo do lipedema. Minha gente, não é fácil ser mulher não, viu? Quando a gente fala pra vocês que não é fácil ser mulher, eu digo só sendo pra você saber a dificuldade, né? Sempre tem alguma questão de saúde envolvendo. Agora, como que se trata isso? Por exemplo, se a pessoa, de repente, ela tem esse sobrepeso, né? Ela precisa tratar esse sobrepeso. Perdendo o peso em si, qual é o tratamento pro lipedema especificamente? Tem cirurgia? Tem alguma coisa que possa ajudar? Então, vamos lá. Primeira coisa é que lipedema é uma doença crônica, Carla. Então, o que acontece? Ele vai acompanhar a mulher a vida inteira dela. A gente sabe que existem alguns gatilhos hormonais, então existem exacerbações da doença em períodos, por exemplo, adolescência, menopausa ou durante a gravidez. E o tratamento ele vai ser muito focado no controle dos sintomas. Então a gente geralmente usa uma equipe multidisciplinar, ou seja, vários profissionais envolvidos nesse processo, que daí você vai ter dieta. A gente sabe que existe uma associação dietética com alguns produtos que provocam um pouco mais de inflamação.
O nutricionista, o nutrólogo vai ajudar também no processo de controle do hábito intestinal. Às vezes tem algum processo de desbiose que ele consegue ajudar também. E vai precisar de exercício físico. Muitas vezes a drenagem linfática contribui para esse processo. Terapia compressiva. Muitas vezes precisa do apoio da endocrinologia para poder ajudar nessa questão da perda de peso. Precisa de um apoio emocional, porque é uma doença que muitas vezes é restritiva. Você não vai poder comer tudo que você gostaria de comer da forma como você gostaria de comer. Você passa pelo impacto emocional, então isso tem que ser compensado também. Então, é um tratamento multidisciplinar. São muitas coisas feitas para que você possa ter um bom controle da doença. Qual que é a dificuldade? Doença crônica. Vai ter a vida inteira. Então tem que cuidar. Já tem participação de vocês, agradecendo desde já quem mandou mensagem. Vamos para o nosso telão aqui para ver o que o pessoal está perguntando. Tarcísio, querido, bem-vindo. Lipedema vem de lipoma? Lipomas eu retiro do corpo desde 2007. Ó, dúvida do Tarcísio. Não, são coisas diferentes. Os lipomas são pequenos tumores de gordura benignos, eles não malignizam, que você acaba tendo algumas deformidades localizadas. O lipedema é um acúmulo mais difuso. Conforme a inflamação vai progredindo, você acaba tendo as nodulações, mas ele é muito mais difuso. Não, são duas doenças diferentes. Então tá aí já a resposta para o Tarcísio querido que está participando. Dúvidas? Manda pra gente aqui que a gente vai estar respondendo ao longo dessa entrevista, tá? Doutora, você comentou, as mulheres, normalmente em fase hormonal, podem ter o lipedema. Agora, mulheres muito jovens, falou em fase hormonal, a partir do momento que a menina, né, a adolescente menstrua, ela já está nesse período. Ela pode ter também? Sim. Existem muitas mulheres que se queixam de mudanças a partir da adolescência, a partir do período da puberdade, que é quando os hormônios eles começam a se manifestar de maneira mais importante. Então, muitas delas já começam com sintomas de criança, 12, 13, 14 anos. Imagina só uma vida inteira de dor e desconforto. Então, isso cobra um preço muito caro e merece um pouco mais de atenção nossa. Você comentou sobre terapia compressiva. Seriam as massagens, as drenagens? Isso ajuda também? A massagem, a drenagem linfática, ela realmente contribui bastante para o processo. Porque como existe um processo de inflamação da gordura, essa própria inflamação leva à fragilidade capilar, que daí a gente consegue ver nos hematomas, leva ao aumento da sensibilidade dolorosa. Então, com a drenagem linfática, a gente consegue reduzir de maneira manual mesmo a quantidade de líquido que está acumulado na gordura. Quando a gente fala em terapia compressiva, a gente está falando muito mais sobre estratégias de compressão mesmo, tipo meia elástica, meia de malha plana. No caso do lipedema, o ideal seria a meia de malha plana. A gente também pode pensar em terapia compressiva, por exemplo, através de aparelhos, como a drenagem através de aparelhos. Então, todas essas formas, elas acabam contribuindo. O que acontece, Carla? O lipedema é uma doença que foi primeiro descrita na década de 60. Então, de lá para cá, ela passou muito tempo negligenciada. Esquecida. E daí o que acontece? Mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, a gente começa a ter um pouco mais de enfoque nesse tipo de doença. E a gente começa a ter os principais estudos sendo agora no 2024, 2025, e tem muita coisa ainda para ser descoberta, tem muita coisa ainda para ser avaliada. A evidência científica para o lipedema, ela ainda não é uma evidência excelente. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa descobrir em relação ao lipedema para poder passar para os pacientes, para a população, sabe? Mas sempre bom lembrar, né, gente, que se você tem o lipedema, já foi comprovado que você tem o lipedema, o tratamento, ele exige a alimentação correta, porque não adianta nada você gastar ali um rim fazendo massagem, que a gente sabe que não é barato, né, fazendo drenagem e comer errado.
né? Então a gente precisa associar as coisas de uma maneira bem certinha. Doutora, adorei conversar contigo. Quero te convidar a voltar mais vezes, porque esse assunto foi muito, muito, muito bom. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. Uma super conversa, super ótimo. O que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem mandar pelo WhatsApp. A gente vai tentar responder todas elas. E foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agora, para você de casa, você sabe que hoje é um dia especialíssimo, né? Dia do nosso querido São Bento. Você tem uma medalhinha dele aí na sua casa, na sua bolsa, até na sua roupa, penduradinha aí na sua roupa? Nunca entendeu o significado daquelas letrinhas colocadas em volta da medalhinha? No programa Sopra em Nós, com a irmã Ana Paula, aqui da TV Evangelizar, ela explica o significado por trás da medalha de São Bento, um dos maiores símbolos de proteção da igreja. Olha só. Todas essas letras, elas têm um significado. Essa parte da frente aqui, né? Essas maiores, é a cruz do Santo Pai Bento. Cruz do Santo Pai Bento, só que tudo em latim, né? E aqui é a oração que nós conhecemos, a cruz sagrada seja a minha luz, só que em latim, cruz sacra sit mihi lux, non dracosit mihi dux, vade retro satana, nunquam suad mihi vana, sunt male que libas ipsi venena bibas, pax, paz. Então, é a oração, só que em latim, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, vai de retro Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Inclusive eu gosto de rezar essa oração, fiz questão de aprender ela em latim, porque latim é a língua oficial da igreja, então ela é uma língua poderosa contra o demônio. É interessante se você conseguir aprender em latim. Aqui, sejamos consolados pelo Pai São Bento na hora da nossa morte, também em latim. E aqui na parte do verso da medalha tem a própria imagem de São Bento, aqui a regra que ele escreveu, com 73 capítulos que eu falei para vocês. E aqui na outra mão ele segura uma cruz. Aqui é o cálice e o corvo, um corvo, que foram as duas, mostrando as duas tentativas, né, que ele teve de envenenamento. E essa medalha é um sacramental eficaz, hein? Desde o século V, essa oração tem ajudado muitas pessoas a viver em Deus, a vencer os combates, as tentações. Oração usada também pelos exorcistas, é uma oração poderosa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém! E olha, o programa Sopra em Nós, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar, tá? E você pode rever esse programa, inclusive, no nosso canal no YouTube. Acessa lá, @TV Evangelizar Oficial, combinado? Tem uma curiosidade, gente, de São Bento, que eu queria dividir com vocês para que você possa aplicar na tua vida, tá? A regra beneditina de São Bento, estabelecida por São Bento, propõe uma moderação, presta atenção nessa palavra, moderação em todas as áreas da vida, ou seja, nada em excesso. O que isso quer dizer? Bebida em excesso, jamais. Comida em excesso, jamais. Prazeres em excesso, jamais. Então, tudo na vida de maneira equilibrada, sem excessos. A mesma coisa as compras. Uma comprinha aqui, uma comprinha ali. Tudo em excesso não faz bem. Então preste atenção nisso, tá? Moderação e nada em excesso. Essa é uma das regras de São Bento. Vamos fazer o seguinte, então? Já que a gente está falando também de alimentação, quando a gente come muito açúcar, o que acontece? Você sente que o teu corpo fica estressado, teu corpo fica inflamado, mas tem recadinho para você que está pensando na possibilidade de mudar, principalmente por conta da diabetes.
Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. É o seguinte, o intervalo é super rápido, porque daqui a pouco tem um recado super especial de um integrante de uma banda que talvez você conheça. Legião Urbana, conhece? É daqui a pouco, hein, gente? Logo depois do intervalo, a gente vai falar do Dia Mundial do Rock e vai ter música daqui a pouquinho com o seu Hélio. Ele tá aqui do meu lado, prontinho pra gente conhecer essa figuraça, esse querido que é saxofonista. A gente volta já, viu? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Coisa linda! Muito bom! Preciso apresentar para vocês essa pessoa que está aqui comigo, viu? Seu Hélio vai dar uma pausinha aqui para a gente começar essa entrevista. E eu quero chamar vocês para um tema muito importante. Tem gente que diz que a música rejuvenesce. E o exemplo de hoje comprova isso. Aos 82 anos, o professor de música aposentado, Hélio José de Matos, se reinventou nas redes sociais com o seu saxofone. E ele conquistou, então, milhares de seguidores. E a maioria desses seguidores são jovens. E ele ficou conhecido, sabe como? Como o vovô do sax.
né? E chamou a atenção, inclusive, do grupo BTS, sul-coreano, bem famosão, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Dos K-Pops. Agora eu quero conhecer um pouco da sua história, seu Hélio. Quer dizer, o senhor com 82 anos... no primeiro que não dá para dizer que o senhor tem 82 anos, tá? O senhor já está rejuvenescido desde já, né? Muito obrigado. Mas como é que começou essa história? A sua história com a música, mas assim, agora o senhor é o vovô do sax. Vou dos táxis. Mas, primeiro, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também pela produção. E eu comecei com a música. Eu, com 6 anos, eu tocava violão numa vassoura. Vassoura de palha lá no interior do estado, Ribeirão Claro. Eu tocava violão, batia com o cabo, batia nas palhas da vassoura como se fosse violão. Aos 10 anos comecei com violino. E segui com violino. Aos 16 comecei a aprender saxofone com meu avô também, lá de Ribeirão Claro. Ah, o seu avô já tocava, Já então. tocava sax. Eu não tinha instrumento, eu Sim. emprestava dele. O italianinho Ranzinza, que cada vez que eu desafinava uma nota, ele já berrava. E aí deu a chance, porque eu tinha 2 metas. Eu queria ser militar e músico. Vim servir o exército, a primeira etapa já estava quase que cumprida. Servi o exército e aí segui carreira, entrei na escolinha de música da banda da Polícia Militar, estudei 2 anos e fui para a estante. E subir para a estante quer dizer entrar na banda como músico profissional. Nossa, Aí que subi chique. para a banda. Em 2 anos. Em 2 anos, depois de estudar a música lá na escolinha. E nessa banda eu tive a chance de fazer a universidade, fiz a faculdade de música, que antigamente chamava-se FEMP, né, Faculdade de Educação Musical do Paraná, e fiz uma especialização em musicoterapia e continuei com a música e sendo professor também. E aí, aqui em Curitiba, toquei em várias bandas, dei aulas em vários colégios aqui em Curitiba, me aposentei como professor, dei aula em conservatório e bandas, né, conjuntos musicais para baile, para festa. Em resumo, veio a pandemia. Aí os músicos pararam tudo. Quem não tinha uma profissão paralela, Sim. sofreu muito, porque não tinha serviço. Não tinha serviço, Eu continuei tocando, graças a Deus, porque eu sou músico também de igreja. Eu sempre toquei em novena, lá da Perpétuo Socorro, toquei muito, toco ainda nas missas. E aí, numa quinta-feira, eu estava em casa ensaiando, já na pandemia, ensaiando uma música chamada I Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. E a minha filha, Graziele, inclusive trabalha aqui com vocês. A Grazi tá né? aqui, daqui a pouco a gente vai, ela vai dar um tchauzinho para você que tá em casa, para você conhecer a filha dele. E ela chegou em casa e falou, pai, por que essa música a gente não põe no TikTok? Eu nem sabia o que era no TikTok. O que é TikTok? Né? TikTok, Pois é. TikTok, o que é isso? Aí ela fez lá a inscrição e colocou a música da I Can't Help Falling in Love. Acho que 2 meses depois começou a viralizar a música, começou muita gente seguindo, e aí foi aquilo que você disse, foi parar na Coreia. Foi parar na Coreia, gente. Só na Coreia. Aí, mostra ali a Grazi. Mostra a carinha da Grazi. Grazi, dá um tchau lá pra gente. Essa é a filha do seu Hélio. Aí, linda. É ela que me grava sempre lá em casa, né? Eu não gravo em estúdio, eu gravo em casa. E eu tenho 2 plateias, eu tenho uma plateia com 2 pessoas que sempre me corrigem. Quando eu desafino, eu vejo uma vozinha vindo lá da sala. Desafinou! Viu? Aí, minha querida esposa, né? Exigente. Ela já me corta, e a Graziele também, já gravando, corta, pai, corta que não ficou legal, vamos gravar de novo. Gravamos. E aí começou a viralizar essa música do I Can't Help Falling in Love. E subiu para 150 visualizações. Aí eu corri atrás, aí ficamos sabendo que essa banda coreana, um dos músicos lá ficaram... Tinha anotado o senhor. Tinha, e estava me seguindo. Que chique. E aí tive muitos convites aqui, inclusive do fã-clube deles, né? E olha, interessante é que o senhor está falando aqui de um grupo sul-coreano de K-pop, que é muito, muito famoso, mas assim, eles notaram ele por toda essa delicadeza no tratar um instrumento como um filho mesmo, né? E o senhor sabe que domingo é dia do rock.
É, meus amigos, né? Domingo é dia do rock. Mas você sabe por que é dia do rock? A gente vai assistir uma reportagem, seu Hélio, juntinho, inclusive, aqui, eu e o senhor, sobre isso. Porque um festival lá na década de 80 deu essa data de presente pro rock. E a gente conversou com o Eduardo Paraná, que é o guitarrista da banda Legião Urbana. E ele deixou um recadinho pro senhor e pros músicos que estão nos assistindo. Vamos ver? Beleza, hein? O Dia Mundial do Rock and Roll surgiu com o Live Aid, que foi um festival realizado em 1985, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, no dia 13 de julho de 1985. E essa data é porque esse festival reuniu os maiores grupos de rock do mundo na época, como o Sting, o Dire Straits, o Phil Collins, o Paul McCartney, e era um festival que foi realizado para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Então é um estilo que é muito consolidado e que muita gente gosta, né? E passa de pai para filho. A minha história começou em Curitiba, com um aniversário de 10 anos de idade. Eu já tocava violão, tocava bem violão. Meu pai me deu uma guitarra elétrica da marca Giannini, uma guitarra brasileira, genuinamente brasileira. E já saía pela cidade tocando com 10 anos de idade, fazendo a festa no colégio. E com 15, 16 anos eu desci do palco e veio uma pessoa chamada Renato Russo, chegou para mim e falou: Paraná, eu quero montar uma banda com você. E eu nunca imaginei que aquela minha primeira banda de rock fosse se tornar a maior banda de rock desse país, a Legião Urbana. E eu acho que é a única manifestação artística que consegue reunir essas gerações todas, né? Imagina, o neto olhando para o avô com o mesmo olhar, né? Com aquele olhar de rock and roll. Eu acho que só o rock and roll pode trazer isso. Então, a crítica que eu teria a fazer a esse estilo tão maravilhoso que é o rock and roll é que as pessoas deixassem de imitar quem já fez muito sucesso e passassem a fazer mesmo da sua forma, do seu jeito. Eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que presente essa entrevista e essa declaração de amor pela música. O senhor gosta de rock também, seu Hélio? No começo, quando eu comecei a tocar em bandas aqui, eu toquei em banda de rock. Tinha um programa de música aqui em Curitiba, A Hora da Juventude, que era comandado por Dirceu Grezi e Ilda Cristina. E ali, nesse programa, era um programa só de rádio, eu fazia parte de uma banda, a banda de rock, que era fixa do programa. Que chique! Aí quando convidava os artistas para virem a Curitiba, aí veio Vanderleia, veio Martinha, veio o Erasmo Carlos. Então vieram tudo para Curitiba, então eles cantavam. E a nossa banda, que era da rádio, quando eles não traziam músico, era nós que acompanhávamos. Nossa, então, que coisa boa. Era música o tempo todo. O tempo todo. Gente, vocês vão conhecer mais do seu Hélio daqui a pouco. O seu Hélio fica aqui comigo mais um pouquinho. E agora a gente vai dando continuidade aqui às nossas histórias. E por falar em história, você já se olhou no espelho? Será que beleza tem idade? Olha só o recadinho. Você, mulher de 40, 50, 60, 70, 80, até os 90 anos, já parou para pensar em tudo que você já viveu? Histórias, lutas, conquistas, a sabedoria do olhar, a segurança no seu sorriso e a elegância seu jeito de ser. E sabe de uma coisa? Esse brilho que você carrega merece ser visto pelo mundo. A Milano Models é a primeira agência de modelos feita especialmente para mulheres como você, reais, autênticas e maduras. Aqui, a idade não é um limite, é um diferencial. Se um dia você olhou no espelho e pensou, eu ainda posso, pode mesmo. A Milano Models, a gente acredita que a beleza não tem prazo de validade. Ela tem história, tem expressão e ela tem verdade. Você não precisa ser modelo profissional, nem ter experiência. Você só precisa ser como você mesma, com suas marcas, seus traços únicos e sua essência. A publicidade está mudando e as marcas querem mulheres com personalidade, mulheres reais. O mercado está finalmente abrindo os olhos para quem sempre teve tanto a mostrar, mas ficou invisível por tanto tempo. Agora é a sua vez, a sua chance de ocupar um lugar de destaque.
Tá vendo esse QR Code na tela? Pegue o seu celular, aponte a câmera para ele e você vai direto para a nossa página para se cadastrar de forma fácil, simples e segura. Quem sabe o próximo rosto de uma campanha de TV, moda, beleza, não pode ser o seu. Não deixe o sonho para depois. Você não parou no tempo, você evoluiu com ele. A Milano Models são modelos reais com histórias reais como você. Você é única e o mundo precisa ver isso. E agora a gente vai para o nosso Minuto Itaipu de hoje com o Ricardo Pereira. Oi, Carla, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo Pereira e esse é mais um Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional, Embrapa, Cocamar e agricultores estão trabalhando juntos para garantir mais água de qualidade e produtividade em regiões de solos arenosos. O Programa de Ação Integrada de Solo e Água une inovação, tecnologia e manejo sustentável para alcançar esse objetivo. No episódio 13º da série Investindo em Pessoas, produtores de Iporã, no noroeste do Paraná, mostram como o plantio de cobertura melhorou a infiltração e os índices de nutrientes no solo, tornando mais resistente à erosão e também mais produtivo. A série Investindo em Pessoas é publicada no canal da Itaipu no YouTube toda semana. O material apresenta iniciativas do programa Itaipu Mais Que Energia, alinhado às diretrizes do governo federal, em comunidades do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, a área de atuação prioritária da Binacional. Agora chega aqui comigo e me diz quantas cápsulas de vitaminas você tem que tomar todos os dias. Que tal substituir tudo isso por uma só? Tarsila tem um recado. É isso mesmo, Carla. Boa tarde para você, muito boa tarde para você que nos acompanha. Você está sofrendo com dores nas articulações? Chegou o Vitais 7.1, uma fórmula completa e inovadora que une os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil. Cúrcuma, magnésio, creatina, clorela, MSM, colágeno tipo 2 e vitamina C. Gente, são ingredientes poderosos que ajudam a cuidar das suas articulações, fortalecer seus ossos e devolver sua qualidade de vida. Acompanhe só o recado da Lucinha Lins. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Com Vitais 7 em 1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado. E tem mais. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente o Erva de Santa Maria. Ligue 0800 321 6500. Vitais 7 em 1 e Erva de Santa Maria. Apenas na Vitai Gold. Não deixe se enganar. Isso mesmo, a gente quer o melhor para você. E o Vitais 7.1 você não precisa mais tomar um monte de suplementos diferentes, nem um monte de cápsulas. É praticidade, economia e saúde e único produto, porque ninguém merece viver com dores. E o Vitais 7.1 foi feito para você que quer ter mais movimento, mais disposição e muito mais bem-estar. Garanta agora o seu. Ligue 0800 321 6500. A ligação é gratuita e tem promoção de lançamento. 70% de desconto e ainda você ganha de presente o Erva de Santa Maria. 0800 321 6500. Corre aproveitar o super desconto e o presente. Um excelente final de semana para você. Um ótimo final de semana para você também, Carla. Obrigada, Tarsila, querida. Gente, o intervalo é rápido e a gente vai, claro, para o intervalo com música com o nosso vovô do sax. Vamos lá?
sabe que hoje é um dia muito especial, né? Então, o Padre Reginaldo lançou hoje, dia 11 de julho, em todas as plataformas de música, o single Faça um Milagre, na versão estúdio. E ela foi composta pelo padre e também pelo Danilo Dibo, em parceria entre os dois, né? Traz uma importante mensagem de fé e de esperança. Eu tenho certeza que você já ouviu, mas essa versão é muito especial, em estúdio, tá linda. Então já tá disponível, inclusive, nas plataformas digitais, no YouTube. Acessa lá, hein? Padre Manzotti Oficial, tá? No YouTube, para você poder já conferir essa música de cara nova. Agora vamos de saúde, minha gente. O Luquinhas tem um super recado para você. Recadinho importante, sabia que com 2 cápsulas por dia do magnésio quelato são suficientes ali para você conseguir ter qualidade de vida e melhorar o seu bem-estar? Se hoje você tem dificuldade para dormir, para pegar no sono, ter aquele sono profundo, acordar com energia, disposição, hoje é sexta-feira. Talvez você esteja ali se arrastando, reclamando da semana, imaginando o que vai fazer no fim de semana para conseguir recuperar as energias para começar a segunda-feira novamente. Eu quero te ajudar a ter disposição, melhorar seu bem-estar, dormir melhor com magnésio quelato. Ele ajuda você porque age em mais de 300 reações no seu organismo. E uma dessas 300 é auxiliar você no equilíbrio da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai potencializar esse cuidado. Você vai conseguir ter aquele sono reparador, vai conseguir ter mais energia e disposição para o seu dia a dia. Sem contar também que o magnésio quelato é um excelente aliado para ajudar você a amenizar aquela dificuldade para cicatrizar feridas. Também ajuda você a diminuir e reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhora o funcionamento do seu metabolismo. Liga no 0800 591 8773 e peça o seu magnésio quelato. Pedindo agora, você garante com 60% de desconto e garante também o nosso cálcio, nosso seca-barriga e o robô aspirador de presente. Vou mandar de presente para você que está assistindo agora, que vai ligar e que quer ter saúde de qualidade com apenas 2 cápsulas por dia do nosso magnésio quelato. Liga 0800 591 8773 e lembrando que para você que é telespectador aqui do A Vida Não Para, eu faço no carnezinho. Você não paga nada agora, somente daqui 1 mês e meio, mas tem que ligar. 0800 591 8773 e eu volto com você, Carlinha. Valeu, Luquinhas, muito obrigada. Gente, quero fazer um convite para vocês, tá? Hoje você vai acompanhar a Santa Missa Devocional de Nossa Senhora de Lourdes com o Padre Christian Shankar, diretamente lá de Apucarana, aqui no nosso Paranazão. A celebração começa às 19 horas. A transmissão é pela TV Evangelizar para todo o Brasil. Lembrando, gente, que estamos no canal aberto também em Apucarana, no canal 38, tá? Número 38. Combinado? Seu Hélio, é o seguinte, uma pessoa mandou uma mensagem pra gente e diz que é muito fã do senhor. Vamos ver quem que mandou mensagem? Vamos ver? Coloca aí pra mim, produção, por favor. Fabrício Matos, o senhor conhece? Que alegria ver meu pai daqui de Londres. Grande abraço a todos, em especial pro meu velho. Ai, que delícia, Fabrício, parabéns, viu? Pelo pai que o senhor tem. Ele é incrível. Né, uma pessoa cheia de luz, cheia de amor, pela profissão, pela família. E daí, gostou do recado? Que maravilha, estou até emocionado. É bonitinho, ele é fofo demais, gente. Fabrício, um beijo pra você, obrigada pela mensagem. E eu queria agradecer o senhor. Ai, gente, ele tá quase chorando, tô quase chorando junto aqui, né? Estamos nós dois aqui. Eu quero agradecer o senhor, muito obrigada por ter vindo, por ter cedido o seu tempo pra gente. Foi um prazer, viu? A gente está sempre à disposição de vocês. Precisou de músico? Ligou. Porque a vida não para. A vida não para. E é assim que a gente encerra o programa de hoje. Porque a vida não para. Nada que aconteça vai parar a vida, gente. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos de música? Vamos. Então vamos. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.